Aí você fecha. Desculpa. Entendeu? Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma semana espírita aqui na nossa casa, né? Uma alegria a gente poder receber essa turma toda. A gente sai um pouquinho da rotina com o objetivo da gente poder aprender, né? Assim? Então, nós vamos dar alguns recadinhos aqui, bem breves, né? Para a gente poder chamar nosso amigo palestrante da noite, Afonso, que já conhece a casa há um bom tempo aí, que já nos acompanha nessa jornada, né, pela divulgação da doutrina do Evangelho. O pessoal de casa também, que está nos assistindo, a gente agradece a participação de todos. Inclusive, a gente dá um recadinho aqui, que a gente sabe, né, que as questões tecnológicas, a gente sempre se programa para dar tudo certinho. De vez em quando, a gente tem uns imprevistos, então a gente pede para que, se por acaso a palestra cair provisoriamente, a gente já tem equipe aqui que fica olhando e acompanhando, né, em tempo real. Aí a turma já se mobiliza para poder voltar para a transmissão. Então, podem ficar tranquilos que, né, ontem aconteceu uma, duas vezes, mas um minutinho depois já voltou. Então não precisam tentar entrar em contato, não, porque fica parecendo um espírito falando aqui para a gente. Aí o pessoal assusta, né? Então vamos lá. Vou convidar todos para a gente poder fazer a prece da noite, para a gente elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, deixando de lado as preocupações do dia a dia, as turbulências que muitas vezes a gente traz, que a gente possa deixá-las na porta. E estarmos aqui de mentes e corações abertos para receber os ensinamentos da noite. A doutrina dos Espíritos tem nos auxiliado tanto na nossa caminhada, tem mostrado novos horizontes, novas perspectivas de crescimento espiritual. O Evangelho de Jesus é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Que a gente abra os nossos corações e o receba, buscando vivenciar os preceitos do Cristo. Pedimos, Senhor, com todo carinho, que os teus mensageiros estejam presentes nessa noite, inspirando o nosso palestrante, inspirando o nosso auditório, encarnados e desencarnados nessa noite, para que possamos sair daqui com reflexões profundas, que irão mudar as nossas vidas. Senhor Jesus, reunidos aqui em teu nome, pedimos o teu auxílio. E que seja feita na vida de cada um, e nesses instantes que estaremos juntos, a vontade de Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e a gente convida Afonso para poder falar para a gente. Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. Com muita alegria, nos encontramos reunidos em nome do Evangelho de Jesus, de coração para coração, naquele clima espontâneo da fraternidade que deve reger nossas vidas e ensinar-nos gradativamente a ampliação dos nossos valores, até atingirmos a perfeição tão necessária à nossa caminhada aqui na Terra. Nós vamos fazer uma breve avaliação de alguns pontos do personagem, discípulo do Cristo,
Judas Iscariotes. É uma visão muito rápida, ligeira, 60 minutos, e nós vamos viajar muitos milênios aqui, talvez, nessa conversa. Tem muito texto para a gente poder ir lendo, mas nós vamos ler, tentar ler e conversar em torno deles, porque eles vão nos ajudar cada vez mais a ampliar o nosso horizonte em torno destes personagens dos textos sagrados, da Bíblia, do Novo Testamento, que deve definir para nós um processo. Vamos conversar sobre um personagem muito pouco compreendido devido às contingências da sua vida, um 12avos da humanidade representada nele, 12 discípulos representando a humanidade, um discípulo do Cristo que teve a infelicidade diante do desespero anular a própria existência física na ocasião. Um ato repetido por segunda vez, visto que na encarnação anterior também havia exterminado a vida nessa situação. Então, Jesus o convoca para o trabalho. Jesus o coloca no plano operacional do discípulo, porque é uma representação também do coletivo humano. Então, em evidência na atualidade, com os corações flagelados pela dor. Ele é um arquétipo que precisamos estudar, analisar, porque já redimiu. Mas é um trabalho em favor do qual a humanidade precisa aprender a redimir-se também nesse aspecto. Então, vamos devagarinho, começando a nos situar, né, em torno desse processo. Tem uma fala de Jesus, no momento que ele vai entregar Jesus, a fala de Jesus é esta: amigo, a que vieste? Está em Mateus, né? Eu coloquei ela aqui no Evangelho de Marcos, vai aparecer lá na frente, mas ela está no Evangelho de Mateus, né? Mas vamos contextualizando. O discípulo. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando vai considerar os discípulos de Jesus, logo no capítulo 5 desse texto, do Humberto de Campos, nós vamos pegar aqui os pontos que foram trabalhados em favor de Judas. Depois de uma das suas pregações do Novo Reino, Jesus chamou os 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago Genezaré. E somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes, na Judéia. Boa noite a todos. E se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Todos os outros 11 eram da Galiléia. Judas era o único que nasceu na Judéia, plano mais intelectualizado, o plano mais rico, socialmente mais desenvolvido. Judas era intelectualizado, era um político, era alguém que tinha noção, tinha trato com o grupo de Jerusalém, com as inteligências de Jerusalém. Só que ele vai para Cafarnaum e ele monta um comércio onde ele vendia os peixes, que dá alguns desses peixes pescados por aqueles outros discípulos do Cristo e outros pescadores que tinha muito naquela época no lago Genezaré. E ele vendia também quinquilharias, né? Além dos peixes, outros apetrechos no seu comércio. É uma contextualização que Humberto de Campos está fazendo para nós entendermos os personagens do Evangelho, como que eles movimentavam. Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria. Aqui está aparecendo uma mensagem. Enquanto Judas prosseguia, Levi continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora reunissem diariamente aos demais companheiros. Os outros 10 discípulos, os 10 outros, viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. À primeira vista, parece que quando Jesus chama os trabalhadores, eles largam tudo e vão seguir com Jesus numa eterna viagem para todos os cantos. Não foi assim. Teve viagem, tiveram muitas viagens. Porém, Jesus se reunia mais intensamente com os outros 10 pescadores, que os outros 10 eram pescadores,
no trabalho deles. Estava na pesca, depois que terminava, lavando as redes, separando os peixes. E Judas e Levi era o coletor de impostos. Toda a produção passava por ele, porque ele cobrava o imposto da produção, né, para ser passado para César. E Judas tinha o seu comércio. Então, depois que ele encerrava o comércio, que encontrava com os outros 10 discípulos e Jesus. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos, aqui começa o nosso foco, pela difusão da doutrina, da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. O texto que está narrado no Boa Nova é o mesmo que está no capítulo 10º do Evangelho de Mateus, nas orientações que Jesus dá aos primeiros discípulos, aos 12 primeiros, ensinando-os o que deveriam fazer, como que deveria trabalhar, onde deveriam ir e o que deveria ser levado a efeito. As recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo. E terminada a sua locução, no semblante de todos, perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos queriam contemplar o glorioso porvir do evangelho do reino e estremeciam do júbilo de seus corações. Era uma alegria. A epopeia apresentada por Jesus, o plano de ação, um projeto imenso ao longo do tempo da fundação do reino de Deus no coração de todas as criaturas. Todos ficaram entusiasmados. Era uma alegria. Um fenômeno muito bonito quando nós adentramos num trabalho que somos chamados. Foi quando Judas, como que despertando, antes de todos os companheiros, daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos. Diante daquela alegria que se apresentava ali dos trabalhadores chamados para aquela primeira hora do Evangelho, Judas pôs o pé no chão, olhou para Jesus e disse a ele: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. É um movimento, o primeiro alvitre que foi apresentado por um discípulo do Cristo, fora das alegrias, do encantamento, foi um problema prático, operacional, como realizar. Que, aliás, tem sido até hoje todo o movimento da experiência humana, o como realizar. Desde a tragédia de Judas, até hoje nós temos sido trágicos com a experiência de como realizar o trabalho do Evangelho aqui na Terra. E Judas apresenta para Jesus essa consideração que sem dinheiro não faz nada. Jesus contemplou-o serenamente e redarguiu. Será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que sabem dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo. Porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Então Jesus reposiciona sobre o valor do dinheiro num campo de trabalho. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou. É importante. No entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre, a primeira opinião dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Então, vamos construindo a ideia Judas Iscariotes. No primeiro movimento em que ele opina, ele chama para a experiência concreta e para o desafio dentro da experiência concreta de como executar uma obra. E ele
mais do que pensar nos valores do sentimento, ele pensa nos valores do recurso amoedado para elaborar essa obra. Isso é perfil, é um jeito de operar, é a maneira dele, o tipo psicológico dele. E Jesus, nada obstante apresentar os argumentos que Deus não precisou do dinheiro do mundo para fazer o universo, Jesus não recusa a proposta, não recusa a opinião, pelo contrário, acolhe e define para ele colocar em prática aquilo que ele havia proposto. Seja você um zelador. Surgiu o tesoureiro, o primeiro tesoureiro do Novo Testamento, o primeiro tesoureiro do Evangelho de Jesus, porque tinha muitos outros no Antigo Testamento, mas agora nós estamos com o primeiro tesoureiro. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula, que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Esses textos estão lá no livro Boa Nova, apresentando para nós um perfil, um modelo, que muitas vezes pode encontrar eco em nossos corações. E devemos avaliar como movimentamos e como nos propomos operar nas frentes do trabalho que o Cristo nos situou. Aqui nós estamos vendo Judas como representação e avaliando nós próprios, dentro daquilo que devemos caminhar, né, daquilo que devemos buscar. Primeiro passo, apresentando Judas. Agora, aqui nós temos uma entrevista feita com Judas Iscariotes. Essa entrevista está no livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos, Chico Xavier. Essa entrevista ela foi feita em 1935. Humberto de Campos havia desencarnado e ele encontra Judas em Jerusalém e faz a entrevista. Trouxe um pequeno tópico dela aqui e lá no final. Já temos passado toda a trajetória, né? Estamos dando um salto. Alguém apresentou a Humberto de Campos, ele estava em Jerusalém naquela Semana Santa, chamada Semana Santa, e falou: aquele ali é Judas. Aí Humberto de Campos foi até ele e perguntou: o Senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Nós hoje, espíritas, nós sabemos da continuidade da vida, da infinitude dos nossos processos, né, da eternidade, do infinito para frente, na Terra, porque tivemos início, de toda a nossa trajetória, e que daqui a algum tempo voltaremos sobre nós mesmos para olhar aquilo que foi como efeito das nossas ações de várias épocas. Aqui nós temos Judas em 1935, relembrando acontecimentos do ano 33, 1932 anos depois. Ele está ali refletindo e meditando no juízo dos homens transitórios, tanto quanto o dele, que na ocasião também era transitório. Humberto de Campos faz uma pergunta para ele: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? É uma questão que surge, nós vemos os textos e precisamos perguntar se isso é uma verdade. E ele diz assim: em parte, os escribas que redigiram os evangelhos
não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Sempre quando vamos considerar qualquer ponto da história humana, de personalidade, é importante considerar o contexto, o que está em jogo naquela ocasião, quais os fundamentos, quais os protocolos. E aí agora Judas está podendo dizer que naquela situação, em parte, definiu exatamente o texto, a atuação dele. Mas quem compôs os redatores do Evangelho, não os primeiros escritores, mas os redatores finais, eles não atentaram bem para essas questões e pesaram sobre Judas muito a mão em torno da sua atuação, a ponto de até hoje, em algumas localidades, no sábado da Aleluia, ainda malharem o Judas, né? Conforme o arquétipo ficou o traidor, o arquétipo ficou na mentalidade humana. Uma consideração. Nós não vamos entrar muito no mérito, mas é uma consideração. Nós estamos numa sociedade judaica em que o karma, o pecado, ele é curado, ele é limpo pelo sacrifício de um animal. Sacrificava-se um animal e, com isso, limpava da impureza dos pecados de um ano. Assim fazia nas festas. Todos iam a Jerusalém, confessavam os pecados, compravam um animal, uma rolinha, uma ovelha, um carneiro, um boi, dependendo do tamanho do pecado. Do tamanho do bolso também, né? Do bolso também. Porque às vezes o pecado é grande, mas o bolso é miúdo, né? Aí fazia prestações. E fazia o animal em sacrifício. E aquele sacrifício do animal quitava o débito. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele sacrificava um bode fora do templo, que é o bode expiatório, que pagava o pecado do coletivo todo, inclusive dele. Jesus é um cordeiro que veio para morrer em favor do povo, para resgatar o pecado do povo. Não vai eliminar, tá, gente? Não podemos entrar nessa questão da religião, que Jesus viveu, morreu e nós estamos livres. Não, nada disso. Ele veio nos ensinar como fazer. Porém, para o sacrifício de um animal, é necessário, tem todo um protocolo quando você vai sacrificar um animal para uma divindade, para que esse animal sacrificado possa satisfazer ao pecado de alguém. Teve época de animal, teve época de seres humanos, em Jerusalém não, mas outras sociedades tiveram de seres humanos e de vegetais. Mas o ritual era o mesmo em todas as sociedades. Existia o sacerdote que coordenava e existia um personagem, um hierofante, que é aquele que pega o animal e leva até o lugar do seu sacrifício. Judas, ele encarna e tem essa função. Deveria ser alguém que deveria levar o Cristo até o sacrifício. É uma tarefa. O problema não é a tarefa em si, porque Jesus precisava passar por tudo aquilo e não tinha como ele não passar pelas cenas que ele passou. O problema é a maneira como se faz o trabalho. Nós vamos ver aqui que os Espíritos vão dizer da maneira como Judas trabalhou. A tarefa em si é uma tarefa, mas a maneira como nós a executamos é que somos avaliados, e não pela tarefa. A tarefa, ela é a função que cada espírito executa na Terra para definir a sua parte na obra da criação. Mas Deus avalia como que essa tarefa foi realizada, não a tarefa em si. Nós, quando avaliamos, né, o processo de um aluno fazendo uma prova, como ele processou a prova.
Não a prova em si, mas é como ele trabalhou a prova, como que ele apresentou a resposta do que foi proposto. Esta é uma questão muito crucial na história de Judas. Não está eliminado o problema grave que nós olhamos para alguém que vai ter essa função de entregar o outro a alguém. Mas está pesado a mão no erro que ele cometeu, nós vamos ver depois, que foram vários, né? Não foi um aspecto somente. Mas é preciso considerar, é preciso avaliar. Nós precisamos redimir a nossa mente em relação a Judas. Ainda há na nossa consideração psicológica uma grande, né, cobrança ao nosso irmão Judas Iscariotes, independente se ele já tenha renovado ou não, né? Aí diz ele assim, ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, olha o pensamento dele, acima dos corações eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que, no seu manto de pobre, se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Olha a honestidade dele colocando aqui. Ele acreditava naquele tipo de atuação. Ele não acreditava no outro. Por mais que Jesus tivesse falado, orientado, fecundado, a crença pessoal. E nós só nos convertemos quando chega a nossa hora de converter. Por mais que alguém fale conosco, se a nossa hora ainda não chegou no ponto de vista da saturação interna, são palavras que entram e como aquelas terras do semeador que saiu a semear. De 4 terras, 3 foram improdutivas, improfícuas, 3 recusaram, apenas uma. E assim mesmo em gradações. Então, o Evangelho está mostrando para nós. Jesus apresentou, e ele levou a orientação de Jesus pelo campo socialista, tinha um zelo muito grande, mas não acreditava na mensagem do amor que cura todas as feridas. Ele acreditava na trama política, na troca política, nos acordos políticos. E vamos dizer a verdade, que a humanidade ainda hoje acredita nisso. A humanidade ainda hoje segue a psicologia Judas, não a psicologia Jesus Cristo, que é o amor ainda não tem vez aqui na Terra. Jesus, no coração dele, né? Jesus sentia-se possuído de um santo horror à propriedade. E nós um dia, na regeneração, aprenderemos que tudo pertence a Deus e que somos apenas usufrutuários dos bens que a vida nos proporciona. Mas os bens não são nossos. Eles são uso temporário numa encarnação. André Luiz nos escreveu um livro chamado Nosso Lar, onde nesse livro ele quer nos apresentar um modelo, uma cidade modelo, uma cidade que é uma maquete do que será o 3º milênio aqui na Terra, na implantação da regeneração. Um momento em que uma sociedade que não trabalha em função das posses, mas em função do trabalho. Onde o trabalho de cada um, não importa qual seja o trabalho, ele vale um bônus cada hora trabalhado. O governador um bônus, o ministro um bônus, o operário um bônus. O que diferencia a qualificação do trabalhador. O que diferencia o gabarito do trabalhador é a extensão responsável e da responsabilidade que ele tem. É um projeto. Não é assim que vigora aqui na Terra hoje. Expiações e provas não tem isso. Mas no mundo de regeneração será assim. Então, Nosso Lar e outras sociedades espirituais, elas têm como padrão desenvolver esse modelo para que os espíritos que passem por ali, incorporando aquelas ideias, quando encarnados, possam começar a pensar nesse terreno. Agora nós já estamos no ano 33, a ilusão. O capítulo chama, capítulo 24 do Evangelho, do livro Boa Nova. A ilusão do discípulo. Todos nós conhecemos, já lemos, né? Aqui é só uma recordação dentro de um momento que estamos conversando em torno de um personagem. E Humberto de Campos intitula o capítulo como A Ilusão
do discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sobre uma chuva de flores. Aqui definiu todo o processo. Jesus chega, o povo que estava na política, o grupo do Judas, o grupo de Simão Zelote, o grupo de Barrabás, que estava preso, os grupos políticos revoltados contra o Império Romano, haviam preparado o povo, falando: o Messias chega agora, é a nossa hora, vamos fazer a aclamação, porque todos nós reunidos conseguiremos quebrar o poder de Roma aqui em Jerusalém. A multidão fez uma festa quando Jesus chega montado em burrinho. Aleluia! Hosanas ao Senhor, o Filho de Davi, aleluia! Foi uma alegria geral. Não está aqui nesse texto. Não está aqui nesse texto. Mas, logo após, Jesus vai ao templo. E o povo, aquela multidão, havia nelas, domingo chamado Domingo de Ramos, havia neles uma expectativa da voz de comando do Senhor. É agora. Vamos às armas. Tomemos o poder. Esperavam isso. Jesus olhou para a multidão, silenciou, falou palavras brandas, conversou outras coisas. Terminada a locução, Jesus foi embora para Betânia. Deixou no ânimo popular uma decepção, uma frustração. Domingo. Na sexta-feira seguinte, num plebiscito colocado entre Barrabás e Jesus, a multidão preferiu Barrabás. A multidão é volúvel. Toda vez que nós somos frustrados nos nossos interesses, frustrados na nossa expectativa, nas decepções que nos tocam, temos dificuldades de lidar com esse processo. Então, o problema desses últimos dias de Jesus aqui é muito complexo. Porque não foram apenas os fariseus que instigaram a multidão a escolher Barrabás. Se fosse assim, nós não íamos de nosso pecado. Se fosse assim, os 10 mandamentos estavam sendo cumpridos aqui na terra. Porque todos os orientadores falam para não pecar, mas continuamos pecando, né? Então, essa questão era uma questão mais complexa. É a alma popular. Jesus chegou, teve a festa, mas Jesus, não deu voz à expectativa dos revolucionários, que vai trabalhar de um deles, né? De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago, o nosso Tiago maior, Tiago, filho de Zebedeu, patrono dessa casa, nosso orientador dessa casa, e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Jesus e os discípulos e os outros da comitiva pernoitavam, depois terminados os ofícios no templo, em Betânia, na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, ou outras casas da parentela que ali estavam, né? Eles estavam indo para lá. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Aqui nós temos a dualidade, né? A polaridade. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Judas havia já combinado anteriormente, nesse processo com a multidão, para que provocassem Jesus, para provocar, para que pudesse ter esse tipo de ação. Não teve, né? Não teve. Aí ele está em conflito, conversando com Tiago, votando os dois. Mas, replicou o interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir
a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desqualificadas. Esse povo aí não vai dar nada. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Ele conversou com os doutores da lei, ele conversou com o grupo, né? Israel, retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre o coração e nas almas. Judas sorriu algo irônico e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? A psicologia do Judas, ela estava em outro lugar, né? Ela estava em outro lugar, ele não conseguia perceber esse processo da renovação espiritual. Ele está pensando nos homens poderosos, mas não era só ele, não. Uma grande parte do grupo pensava assim. E ainda hoje, pensamos assim. Mas não devemos pensar mais, né? E quem haverá mais poderoso do que Deus? De quem o mestre é o enviado divino. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu: não concordo com os princípios de inação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirantes de nossa fonte. A falta do entendimento. Mas essa falta de entendimento, ela tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser. Nas nossas considerações, sem fechar nenhuma questão, mas avaliando, Judas, numa encarnação anterior, 1000 anos antes, ele foi um rei em Israel. O primeiro rei antes da divisão do grupo, né? Primeiro rei de Israel, o rei Saul. O rei Saul, ele, quebrando a tradição, ele questiona a pitonisa de Endor, uma médium. A proibição havia sido estabelecida por Moisés, mas ele quebra a proibição e vai até Endor e chama a pitonisa e fala com ela que queria conversar com o espírito Samuel. Samuel foi quem o colocou no poder. Samuel é o pai dos profetas hebreus. E Samuel vem, mas não vem com muito agrado, porque Samuel não queria atender a pergunta de Judas, de Saul. Samuel não queria atender, mas atendeu. E Saul faz algumas perguntas, ele era rei, o projeto dele era de dominação, de expansão territorial, e ele queria, naquela ocasião, estava pensando nisso, uma guerra contra os filisteus, para que ele pudesse amealhar mais território. E entre muitas admoestações que Samuel apresentou a Saul, ele disse: essa batalha é ingrata e inglória. Não tens as bênçãos de Deus. Se entrares na batalha, perderás. E Samuel foi embora. Deixou a pitonisa, a médium, e foi embora. E Saul ficou com aquilo na questão dentro dele. Mas o espírito revoltado, o espírito rebelde, o espírito que acredita somente nas suas forças contra as forças espirituais, o que ele fez? Foi para a batalha. Perdeu a batalha. Frustrado e decepcionado, o que ele fez? Lançou-se na própria espada e suicidou. Esse é o Judas, que Jesus chama do mundo espiritual, depois de um suicídio, para ele vencer o aspecto suicídio. No livro Ação e Reação, no capítulo 7, o espírito
ministro Sanzio, considerando sobre a lei do karma, ele vai trabalhar o suicídio, uma determinada experiência de suicídio. Ele vai contar para nós. Na próxima encarnação, na mesma época, a tendência é volta. Se houver consideração interna, a pessoa não faz o ato, mas se não houver, ela fará. Ela vai repetir a cena. O que aconteceu com Judas, né? Aconteceu com Judas, nós já sabemos, né? Olha o que ele fala. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão por que necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Nessas pequenas frases de Humberto de Campos, ele vai mostrando para nós toda a configuração do que estava acontecendo. Qual que é o painel que estava acontecendo naqueles últimos dias, da última semana de Jesus aqui no planeta. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordo com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. João, ele era tipo um representante comercial dos discípulos vendendo os peixes. E Judas também captava os peixes e vendia. Então Judas tinha um acesso fácil a essas personalidades da administração de Jerusalém. Judas era alguém conhecido, ele não era uma pessoa desconhecida, ele tinha acesso, ele tinha conversas. João também tinha. João conseguiu franquear a entrada de Pedro no alpendre do julgamento de Jesus, onde Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quem conseguiu a audiência lá foi João. Ele tinha autoridade. E Judas também tinha. Então, Judas aqui ele está mostrando toda a arte dele na política. Eu não trouxe, porque seria muita coisa, não daria tempo para a gente poder comentar. Está no livro Lázaro Redivivo, toda essa entrevista de Judas com Anás e Caifás. E aí é onde tem toda a trama estabelecida para a entrega de Jesus. Não trouxemos, porque é um diálogo muito grande e não daria tempo, tá? Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorreres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? Judas passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que fechasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador. Eu sou maior, sou melhor e vou fazer. Enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Olha como que a mente dele começa a distorcer o processo. Desde uma encarnação para fazer uma entrega, sem muitas considerações de complicação, ele entra num processo aqui de traições, da traição, não o Cristo em si, traição da própria psicologia espiritual, do amor. Né? Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. Uma maneira de fazer. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Agora eu que mando, eu que vou definir. Teria autoridades e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas,
com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus, estava preso, né? Libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-lo para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Eu agora vou definir, Jesus, o que você vai fazer, quem você vai curar, quem você vai atender. É isso que a pessoa... Né? Não é CEO pleno, né? Começa assim, depois cobra a entrada. Exatamente. Mas eu, às vezes, eu estava escutando, desculpa o exemplo assim, bem rasteiro, escutando um jogo de futebol, o time estava ruim, eu entrava em campo e fazia o gol que o jogador não faz. Quantas vezes eu quis fazer um gol que o jogador não fez? Se fosse eu, teria feito. Eu estou dando Judas aqui agora. Eu que não tinha chance de estar lá. Se eu tiver... Então, é a mesma coisa, na proporção, não é? Ele queria fazer isso. Olha o que estava dentro dele. Ele passou a noite com isso. E obsediado, né, gente? Tem obsessão. Pedro foi obsediado, obsessão pequenininha. Jesus falou, você vai ser obsediado. Satanás pediu para você andar, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não falou isso com Judas, não tinha como falar. Ele estava inebriado, ele não conseguia escutar nada, ele não escutou. As vozes espirituais falaram com ele através de Tiago. E ele não escutou Tiago. Ele não deu voz a Tiago, ele só deu voz ao anseio dele de recuperar o quê? O reinado que ele havia perdido. Saul quis matar Davi de todo jeito, porque ele via em Davi um rival. E Davi sucedeu Saul no reinado de Jerusalém. Saul governou 40 anos, Davi também 40 e Salomão também 40. 120 anos em 3 reis. Mas Saul queria matar Davi. Então a psicologia dele não havia mudado em 1000 anos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo. Então não é um problema contra o Cristo, é um problema da ordem de como processar as coisas. Com amor vai demorar demais, negócio é essa conversa. Vamos resolver o negócio rápido, né? A noite trágica. Oh, meu Deus, quinta-feira. Que noite delicada, né? Aqui é um versículo de Marcos, do evangelista Marcos. E logo falando ele ainda, Jesus lá no jardim do Getsemane, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, ele veio com carta, recomendação, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo, aquele que eu beijar, é esse é, prendei-o e levai-o com segurança. Esse é o texto de Marcos. Marcos estava no local, Marcos fugiu. Pegaram a roupa dele, ele saiu, fugiu nu, ele era um menino, tinha 13, 14 anos aproximadamente naquela ocasião. Ele viu a cena e ele narra isso. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Essa frase não está aqui em Marcos, não. Está lá em Mateus, que eu coloquei aqui agora. Então lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Era para levar com segurança, porque ele acreditava na problemática do diálogo dele, né? Da política dele, daquilo que ele havia planejado na realidade dele. Só que a realidade da vida não é o que eu penso, não é o que eu imagino. A realidade da vida ela é realidade, dura, mas é uma realidade. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. É um problema, né? Grave. Porque depois que passa a fantasia, que vem a realidade, olha o problema que vai acontecer na intimidade da pessoa, de qualquer um de nós. Quantos de nós, uma vez desiludidos, olha o que acontece.
não é? Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde, em vão, recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. Aí agora está sozinho. Os donos do poder viraram-lhe as costas. Os amigos, decepcionados, exprobavam-lhe a conduta, porque ele havia dito para Tiago que ele iria fazer. Tiago comenta com os outros e ele agora está sozinho. Ele está perdido. Continua o texto e fala assim: já se havia escoado a hora sexta, meio-dia, no nosso calendário, em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Imagina isso, gente. Na psicologia humana, na dor, né? Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. É o grande problema da vida. As traições foram várias aqui, né? Várias traições, várias formas inadequadas de um discípulo do Cristo agir, várias maneiras. Mas a principal foi o suicídio, né? O mau discípulo com um oceano de dor, olha essa imagem, com um oceano de dor na consciência. Não sei se a gente consegue imaginar o que é um oceano de dor na consciência. Com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casarinho maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da vida, de sua vida, né? Que é a vida. Antes, porém, de executar os seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. O remorso fica remoendo a coisa, né? Fica dando voltas, fica dando voltas, fica dando voltas, fica dando voltas. Então, dentro desse contexto, que é muito breve, nós avaliamos o Judas como o Saul reencarnado, desobediente, rebelde, frustrado na sua empresa de luta contra os filisteus e que nessa derrota ele suicida. Agora ele volta discípulo do Cristo, um arquétipo de um eu sou do coletivo humano, dentro da intensidade possível que é daquele arquétipo, regendo a sua consciência, e ele ainda reedita na própria mente, apesar de toda a orientação e natureza espiritual do amor, reedita a força da guerra, a força da trama, da política, da intriga, da troca, da barganha. E decepciona. O clichê mental volta à sua mente novamente. O mesmo, o ato perpetrado, na mesma ocasião, conforme as circunstâncias, arquivos reflexos, imagens reflexas, atitudes reflexas. E aquilo traz de volta, a solução é morrer, sair da cena. E ele fez. E ele suicida. Depois do Calvário. Depois do Calvário do Cristo, a morte de Judas, tem um texto da Maria Dolores, né? Ela diz assim: a Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremos desconforto. Levava flores para o mestre morto, tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto,
ela arguía: por quê? Por que, Senhor? Tanta saudade e tanta dor. Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas, tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz o coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar os pés. Maria, por quem és? Explicou Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço a mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Coração e Vida, capítulo 14. Amor e Perdão. Todo mundo conhece a história. Terminada a sexta-feira, crucificado, o sábado, Jesus visita esses lugares mais complexos a consolar os espíritos trevosos que ele estava. Todos os que tentaram ele, os tentadores que estiveram assediando a ele durante o período de trabalho dele, desde o deserto, no início do trabalho, depois do batismo de João, até o momento da crucificação, ele foi para fazer um discurso para todos. Aqui não narra isso, porque está narrando só um foco. Ele foi para apresentar para eles a ressurreição e a esperança de um dia eles poderem renovar. Mas aqui ele vai atender aos reclames espirituais de Judas. Tormentado, louco, Jesus aplica-lhe passes e ele dorme. Ele vai dormir aproximadamente 30 anos. Então não podemos afirmar que são 30 anos. Aproximadamente 30 anos, porque ele vai ser buscado depois por Maria de Nazaré. E Maria de Nazaré vai desencarnar lá pelo ano 58. Então nós teremos quase 30 anos após esse processo. Judas permanece naquela ambientação. E aí Maria Dolores, novamente, nos traz uma mensagem sobre esse preparativo para o resgate de Judas, né? Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho,
profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Não sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis a minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo. Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Começa aqui um processo novo de redenção, de redefinição do caminho. Maria, talvez seja o primeiro trabalho que ela executa aqui na Terra, no socorro ao suicida. Porque não é da Terra, Maria. A equipe de Maria é de outro plano, é de Sírios. Veio a convite de Jesus para participar da epopeia do Evangelho no início do trabalho do Cristo. E logo depois da sua desencarnação, ela vai em Roma e incita aos que estavam sendo sacrificados a cantarem. E daí a pouco, ela toma como tarefa o cuidado de Judas. E aí, a partir dali, ela passa a ser, em dada expressão do coletivo,
talvez o planeta inteiro, mas dada a expressão do coletivo, o trabalho de auxílio àqueles que abdicaram da vida pelos lances do autoextermínio. Uma tragédia e uma pandemia que visita os corações aqui na Terra. Esse é o movimento dela, o primeiro. E ali começa um trabalho de renovação de Judas. Ele começa um processo de reedificação. Claro, serão muitas encarnações difíceis, né? Muitas encarnações até resgatar. E aí voltamos lá na entrevista. E Humberto de Campos perguntava para ele assim, naquela entrevista lá em Jerusalém, no ano 1935, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam com resignação e piedade, pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Claro, Joana d'Arc. Joana d'Arc é a grande contraposição a Saul. Joana era uma menina de 13 anos, o espírito São Miguel, o espírito guerreiro, o arcanjo Miguel, chama Joana, juntamente com Santa Margarida e outra entidade espiritual, daquela tradição das religiões dela, e diz a ela, prepara-te para a batalha. Ela falou assim, você vai para a guerra. Falei, que guerra? Não quer fazer guerra? Vai para a guerra. Ele lá era para não fazer a guerra, ele fez. Agora ele nem pensava em guerra, falou, agora vai para a guerra. E vai com uma senha. Todas as batalhas que nós dissemos que você deverá realizar, levantarás a espada e dirás, é Deus que o quer. Mas só irás nas que definirmos para você. E ela foi, porque precisava libertar a França do jugo inglês. Precisava preparar, século XV, o trabalho do século XIX, com Allan Kardec. Era preciso uma França livre. E Judas, Saul, agora encara como uma menina, Joana, e vai para todas as batalhas programadas, e vence, e devolve o poder da França a Carlos, que era o rei, que estava naquele momento muito frágil, fragilizado, acuado, dominado pela Inglaterra. Claro, no processo, terminando a sua tarefa, era o momento da sua perda, e ela foi entregue aos sacerdotes, foi entregue aos julgadores, que fizeram com ela todo o trato que fizeram com Jesus. Então, na vida de Joana, ela resgata a atuação de Saul e ela resgata o sofrimento de Jesus, infligidos nele pela atuação inadequada de Judas. E termina a sua tarefa numa fogueira e redime-se. E volta ao mundo espiritual. 3.000 anos de Saul até o século XV, para que o espírito pudesse, enfim, descobrir que o amor é que cura as feridas, que o amor, e não a guerra, não a trica da política, que o amor, e não a intriga da mentira, que deve definir o coração dos discípulos do Cristo. E assim foi com ela. Então, Judas, ele representa esse ponto da interseção entre Saul e Joana, sendo Joana a libertadora para esse espírito que agora está em outros planos, noutra tarefa, seguindo com Cristo. E que precisa ganhar no coração de todos nós da humanidade a sua libertação, que ainda o julgamos muito negativamente. Quero agradecer a atenção de todos, o carinho, pedir a Deus que abençoe e que possamos seguir com muita luz, com muita paz.
Você vai pôr o folder aí? Boa noite a todos mais uma vez. Dois recadinhos antes, eu faço oração, hein? Vou fazer oração aproveitando esse clima. Então vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer os ensinamentos da noite, a presença dos amigos espirituais, agradecer o exemplo de todos aqueles que foram lembrados dessa noite de estudo, principalmente nosso Mestre Jesus, com todos os seus convites e ensinamentos para que a gente se transforme. Tiago Maior, João, Pedro, todos esses que são exemplos para nós. E que nós possamos, Senhor, requalificar esse amigo Judas dentro dos nossos corações. Lembrando que também aqueles que erraram nos ensinaram. Pedro, um grande exemplo para nós, que nos traz tantos ensinamentos, chegou a negar o Cristo. Maria de Magdala convida na busca dos erros. Paulo de Tarso. Todos eles, apesar dos equívocos, nos trouxeram ensinamentos. E quando nós, Senhor, estudamos com profundidade esse apóstolo, percebemos que ele também nos traz ensinamentos. Que nós possamos meditar sobre eles, que nós possamos avaliar a nossa conduta, as expectativas materiais que nós buscamos na vida de transformações superficiais. Que nós abandonemos esse processo e buscamos a renovação verdadeira com Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos dessa noite e que seja feita na vida de todos aqui, presentes, encarnados e desencarnados, a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, alguns recadinhos aqui. Nós vamos trazer aqui as palestras, né? Dos próximos dias. Amanhã nós temos 2 palestras, tá? Vou pegar aqui para não... Amanhã é um dia que a gente tem 2 estudos. O primeiro é um estudo de 12h30 a 1h30, tá? A Ina Nildes vai falar para a gente de Zaqueu. E à noite, que é o estudo mais tradicional, das 19 horas, né? O nosso querido Andrei Moreira vai falar de Pedro. Tá bom? Então, são os convites aí. A gente tem uma programação até o restante da semana, até sábado. Sábado a gente tem uma palestra num horário diferente, né? Que é às 5 horas da tarde, de 5 às 6. E a gente sempre encerra nosso encontro, nossa Semana Espírita, com muito ensinamento, com um pouco de música. Né? Então, nós vamos trazer um pouco de música aqui para a gente comemorar, né, esse momento de estudo e de aprendizado. Tá bom? Um outro recadinho, de hoje até o sábado a gente tem evangelização infantil, então quem estiver em casa aí com as crianças pode vir, traga aqui, né, para evangelização, para elas poderem aprender lá no fundo e a gente aprender aqui no salão, tá bom? A gente lembra também que a gente está com o apoio da Fraternidade Sem Fronteiras aqui na casa, um projeto maravilhoso que vale a pena a gente conhecer. Então, a gente tem uma turma ali no fundo, no corredor aqui do fundo, que está apresentando o projeto. Então, quem quiser conhecer, um projeto lindo, né, que ajuda muitas famílias, muitas pessoas no Brasil e principalmente na África, né, em outros países, porque é sem fronteiras, né? Então, a gente convida para conhecer o projeto também, maravilhoso. E quem quiser tomar o passe, só aguardar aqui no salão. No mais, uma ótima noite a todos, que a gente possa chegar em casa, né, no caminho, refletir sobre as palavras da noite. Muito obrigado, Afonso, pelo carinho de vir aqui, né, na nossa casa, e que Deus abençoe, né, a volta para casa de todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Pelo menos assim que Deus quiser. As pessoas querem
Pessoal, alguém quiser tomar o passo, tomar o